E aí, queridos, tudo massa, tudo jóia? Nós vamos falar hoje de circunferência. Nessa aula de circunferência, eu vou colocar alguns elementos históricos, vou falar de alguns elementos que a gente está trabalhando nessa curva, que a gente chama assim, nessa curva de geometria, né? Nesse universo da geometria, e nós iremos trabalhar com essa ideia, tá, de circunferência. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da história, para falar um pouquinho. Desde que os humanos existem, olhamos para o céu e tentamos explicar a vida na Terra, usando o movimento das estrelas, dos planetas e da Lua. Os astrônomos gregos antigos foram os primeiros a descobrir que todos os objetos celestes se movem em caminhos regulares, chamados de órbita. Eles acreditavam que essas órbitas são sempre circulares. Hoje, a gente sabe que não são circulares, né? Elas são elípticas, na verdade. Mas isso a gente vai falar na frente. Afinal, os círculos são mais perfeitos, de todas as formas, simétricos em todas as direções e, portanto, uma escolha adequada para ordenar esse movimento do universo. Cada círculo tem a mesma distância do seu centro. Isso significa que elas podem ser desenhadas com uma bússola. Essa bússola, na verdade, é uma ferramenta de desenho utilizada para criar círculos ou arcos. Mas no nosso dia a dia, a gente chama ela de compasso. No nosso dia a dia, a gente chama de compasso. Ela tem uma agulha, uma ponta seca, e a gente vai colocar no centro, enquanto tem na outra ponta um lápis, uma caneta, que a gente vai traçar, vai desenhar a curva. Então, existe, no início, logo de cara, existem 3 medidas importantes relacionadas aos círculos, que você precisa saber. O raio. O que é o raio? O raio é a distância do centro até a borda. A distância do centro até a circunferência. Uma outra coisa que você precisa saber do diâmetro. O diâmetro é a distância entre 2 pontos opostos do círculo, mas que obrigatoriamente tem que passar pelo centro. Ou seja, o diâmetro necessariamente tem que ter a medida de 2 raios. Se por acaso essa extremidade não passar pelo centro, a gente chama apenas de corda. E a circunferência é a parte externa, né? Ou perímetro, é a distância em torno, né, desse ponto central, né, que fica todos os pontos que ficam equidistantes do centro. Uma boa propriedade dos círculos é que todos os círculos são semelhantes. E a gente pode até desenhar isso aqui agora, combinando uma tradução de dilatações. Ou seja, tá vendo esse pequenininho aqui? Eu vou colocar ele aqui, ó. Esse círculo verde e esse círculo do centro, eles não têm o mesmo tamanho, são diferentes, mas eles são semelhantes, tá? Então, essa importância da gente olhar e falar assim, poxa, toda a circunferência, por ela ter algumas definições, elas são semelhantes. Não quer dizer que são iguais, porque tem tamanhos diferentes. Então, se eu colocar aqui todas as circunferências aqui com o mesmo centro, né? Então, eu fiz aqui agora um desenho parecendo um alvo, né? Então, para mostrar que todas elas são semelhantes, apenas há uma dilatação ou uma diminuição do tamanho do seu raio. Certo? Então, agora, a gente deve lembrar que a gente vai começar a falar de um número, nesta aula agora, a gente vai falar de um número que é um número irracional. A gente já tinha comentado com ela nas aulas anteriores, falado sobre o número irracional, e esse número irracional vai ser muito utilizado agora, tá? Que é trabalhar com essa proporcionalidade entre os lados semelhantes de figuras semelhantes, tá? E quando você vai fazer essa proporção entre lados correspondentes, é sempre uma constante. No círculo também funciona assim. O círculo, a proporção entre a circunferência e o diâmetro, qualquer círculo, é sempre um valor aproximado. E esse valor aproximado a gente chama de π, que a gente diz que ele é misterioso, é um número misterioso, tá? Então a gente está pensando sempre nessa ideia desse número misterioso, o π, que é um número irracional. Olha aqui, quantas casas tem após a vírgula do número π? Mas vamos lembrar o que significa esse π. Ó, veja bem, o π é um número, é um valor,
Tá? O π é um valor em que, se a gente pegar esse círculo aqui, ó, e começar a... Veja bem, eu pego uma roda, um círculo, e eu estico esse círculo, qual é o comprimento desse círculo? Ou seja, qual o tamanho dele? Ele é um pouquinho a mais que 3. E por isso a gente diz que ele é π. Ou seja, esse valor é 3,14 por aproximação. Para um círculo de diâmetro d, a circunferência é do tamanho de π vezes d. Como d, geralmente a gente trabalha com 2 vezes o raio, então a gente pode também escrever como a circunferência é igual 2 vezes o tamanho do raio, vezes π. Tá? Então, a gente pode pensar desse jeito. Então, o que acontece? A circunferência é igual a 2π vezes o raio. Tá? E aqui a gente pode pensar, quando a gente pensa nessa questão do círculo, né? A gente pode estar pensando aí, olhar para várias figuras e observa que essas várias figuras, elas têm uma secção, um corte, um desenho que parece uma circunferência. Então, a aplicação dela é muito grande. Então, a gente fala que esse círculo... Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu vejo um círculo, às vezes a gente fala roda. Não, roda é um elemento 3D, uma terceira dimensão. Aqui a gente está falando de um plano, a gente só está vendo o recorte, a foto, uma imagem. E essa imagem, tá certo? Aqui, ela tem formatos circulares. Se tiver qualquer dúvida, é só ligar o microfone aí, tá? Então, flores, planetas, árvores, frutas, bolhas de sabão, todas elas têm essa ideia de a gente estar trabalhando com esses elementos. Tá? Esse elemento chamado de circunferência. Eu vou voltar para aqui, para a nossa linha de desenho, e vou fazer uma circunferência, tá? Então, vou desenhar aqui. A circunferência, eu preciso ter um centro e preciso ter o tamanho de um raio. Legal? Então, a circunferência aqui, essa circunferência, ela tem uma distância. A distância entre o centro e o raio, ok? Então, eu vou pegar uma régua e vou medir a distância entre o centro e o raio. Tudo bem, galerinha? Então, deixa eu pegar uma régua aqui, deixa eu procurar uma régua aqui. Achei a régua. O que eu vou fazer? Eu vou medir aqui a distância entre o centro e o raio, tá legal? Então, só colocar aqui direitinho aqui e vou medir. Qual o tamanho que deu aqui, ó? Olha aqui. 1, 2,5. Então, eu começo aqui no zero, né? Eu coloco o zero bem no centro. Uma distância, duas distâncias e meia. Então, o raio aqui, e eu vou até desenhar esse raio, tá? Esse raio aqui, ó, ele tem a distância, certo? Então, isso aqui é chamado de raio. E eu medi esse raio. Qual é a medida que tem aqui? 2,5. Tá? 2,5 centímetros. Eu medi isso aqui. Agora, a pergunta é, qual seria o tamanho dessa parte aqui de fora? Se eu pegasse e esticasse isso aqui em uma linha. Se eu pegasse e esticasse isso em uma linha, qual seria o tamanho dela? Então, imagine o seguinte. Eu pego essa linha aqui e faço o seguinte, ó, daqui eu começo a esticar. Qual seria o tamanho dela? Entendeu? Eu pego aqui, ó, e estou esticando essa linha. Qual seria o tamanho dela? Só que essa linha vai ficar meio feinha, eu vou puxar uma linha certa aqui, né? Então, se eu pegasse essa aqui e fizesse aqui, qual seria o tamanho? Essa é a pergunta nossa que a gente está fazendo. Pessoal, então, como é que eu vou fazer para descobrir essa linha? Então, a gente vai voltar aqui e vai lembrar do que a gente tem. Lembrando aqui, ó, do que é o raio. Para um círculo com diâmetro d, a circunferência é igual a π vezes d, ou seja, esse π é uma constante, é um valor, né? E esse d é o nosso diâmetro. E o raio de um círculo é a distância, que a gente falou, né? Entre seu centro e qualquer ponto de sua circunferência. Como necessariamente o diâmetro tem que ser 2 vezes o raio, então a gente diz que a circunferência é igual a 2π vezes r. Tá? Então, a circunferência vai ser igual a 2π vezes o raio.
Então, qual vai ser o tamanho desse cara aqui? Então, a gente vai dizer assim, ó, a circunferência é igual 2 vezes... Como é que eu desenho o π? Eu geralmente coloco 2 tracinhos assim e coloco um tio aqui em cima. Não ficou nada bonitinho, porque minha letra é feia no quadro aqui, né? A circunferência é igual a 2π vezes o tamanho do raio. Certo? Nesse caso, professor, como é que vai ficar então? Qual é o raio? O raio é 2,5. Então, a circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Qual é o valor do raio? 2,5. Professor, de onde que o senhor achou esse 2,5? De onde foi que eu achei esse 2,5? Eu peguei a régua aqui, ó, e medi. Tá? Então, observe aqui que a régua está medindo 2,5. Olha, eu não sei ainda o valor de π, mas se eu pegar aqui e multiplicar 2 vezes 2,5, 2,50 mais 2,50 dá R$5. Então, 2 vezes 2,5 é igual a 5. Então, circunferência é igual a 5 vezes π. Certo? Então, circunferência é igual a 2,5. 2 vezes 2,5 dá 5. 2π vezes 2,5 é a mesma coisa que 5π. Vou apagar aqui essa linha, só para a gente entender. E aí eu vou buscar esse valor do π. Vamos lembrar? O valor do π é esse número todinho aqui, ó. 3,14, 15, 9, 2, 65, 35, 8, 9, 7, 9, 3, 2. Caramba, é tudo isso. Então, em geral, a gente deixa a resposta que quando a gente está fazendo um cálculo que é um valor muito aproximado, a gente deixa esse valor aqui. Mas quando a gente está na escola, a gente usa esse valor do π como 3,14. Então, aqui eu vou ter o seguinte: a circunferência é igual a 5 vezes 3,14. Somente na escola que a gente usa 3,14, tá? Um valor mais aproximado. Em geral, a gente deixa o π mesmo, a resposta a gente deixa 5π. Mas na escola a gente faz esse cálculo, ok? E aí eu vou fazer esse cálculo aqui com vocês. Qual o tamanho da circunferência? 5 vezes 3,14. Eu vou fazer essa conta aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. 3,14 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 1 dá 5, com 2 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. Como tem 2 casas após a vírgula, aqui embaixo não tem nenhuma, então aqui eu vou deixar 2 casas após a vírgula. Então, a resposta, esse cara, né, vai ser 17,5. 17,5 o quê, professor? Olha, se aqui é centímetro, aqui também vai ser 17,5 centímetros. Tá? Vamos ver se eu consigo 17,5 centímetros aqui. Deixa eu puxar aqui, colocar uma régua maior. Eu coloquei 17, eu botei 17, ninguém me ajuda. 15,7. Não sei onde que foi que eu achei esse, dizer que é 17,5, é 15,7. 15,7 o quê? Aqui é centímetros, então aqui também é centímetros. Então, eu puxando essa corda, ele vai ser aqui, ó. 15,5, 15,6, 15,7. Esse aqui é o tamanho da nossa circunferência. Se você pegar esse círculo aqui, der uma volta com ele certinho, ele vai percorrer essa distância aqui, nesse caso. Bom, então, eu vou
sugerir que vocês façam uma leitura da página 51. A página 50 já foi lida, então página 51. Quem não leu ainda, página 50 e a página 51 do livro Matemática, Realidade e Suas Tecnologias. Nesse caso, eu vou interromper na gravação para que a gente possa entender sobre isso. E na próxima aula a gente vai falar sobre alguns elementos chamados de arco. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês. Eu vou parar a gravação agora.